vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Bom dia a todos. Queremos saudar a todos com graça e paz em nome de Jesus. É uma alegria estarmos reunidos nesse domingo, nesse dia, para louvarmos a Deus, adorarmos a Deus, celebrarmos a nossa fé, a nossa esperança naquele que cria todas as coisas, sustenta a sua criação e em breve vai trazer novos céus, nova terra e vai renovar todas as coisas. A nossa gratidão a Deus, porque Ele é bom, Ele é perdoador, Ele é salvador, Ele derrama de graça na nossa vida. Gostaria de orar com você nessa hora. Vamos juntos orar, dirigir o nosso coração a Deus, pedir para que Deus nos abençoe, confirme a sua graça, a sua bondade sobre nós, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse momento em que estamos aqui reunidos para te adorar, em tantos lugares, mas num só propósito, num coração, de declararmos a nossa gratidão, a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom sempre. O Senhor é Deus de graça, bondade e misericórdia. O Senhor não nos trata de acordo com tantos erros e pecados que nós já cometemos, mas por causa do teu sacrifício único e suficiente realizado na cruz do Calvário, por causa do poder da ressurreição do teu Filho amado, o Senhor nos visita com o teu Espírito, trazendo paz, trazendo perdão, trazendo graça e trazendo poder para uma nova vida de acordo com a tua vontade. Muito obrigado, Senhor, porque toda a glória pertence a Ti, toda a honra é Tua, todo culto, toda adoração, toda oração são devidas a Ti. E a Ti a nossa gratidão por estarmos juntos e te adorar em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a fazer uma leitura da Bíblia, mesmo que você não vá abrir a sua Bíblia agora, tá? Vamos fazer a leitura do Salmo. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam, foi ele quem nos fez, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O salmista nos convida a louvar a Deus com alegria. Sabe por quê? Porque Ele é Senhor de tudo. Ele criou todas as coisas. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu rebanho, o povo a quem Ele pastoreia, a quem Ele cuida. Nós temos a alegria de ser povo de Deus e celebrar a Deus com alegria. E celebramos a Deus também o servindo, o adorando em espírito e em verdade a cada momento da nossa vida, numa atitude de gratidão e de alegria. O Senhor não deseja que você venha à sua presença na obrigação e na marra. Não é isso que Ele deseja de nós. Tudo que a gente faz sem amor é vazio. Mas o convite de Deus nessa hora é que você se achegue à presença dEle, sabendo que Ele é bom. Há muita maldade nesse mundo,
mas a bondade de Deus é maior que a maldade do mundo. Alguns dias podem ser maus, mas a bondade, a misericórdia, a fidelidade de Deus são maiores. Não são as circunstâncias difíceis, não são más notícias, mas quem vai dar a última palavra é Deus. E a última palavra dele é renovação, é graça, é salvação e é restauração. E não apenas a última palavra. Ele continua derramando essa palavra hoje. Por isso, ele nos chama e nos convida a adorarmos com alegria, a celebrarmos o seu nome e a bendizermos a Deus que é bom, cheio de graça e bondade. Todas as nações devem louvar a Deus. Do ponto de vista da Bíblia, a gente é o fim do mundo, porque a Bíblia foi escrita do outro lado do mundo. Mas nós, nessa hora, com alegria, por causa do Evangelho, por causa da boa notícia do amor de Deus revelada na vida, na cruz, na ressurreição de Jesus, nós podemos louvar a Deus com alegria. E nós também celebramos com um motivo muito especial nesses dias. Estamos celebrando 117 anos de organização na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, motivo de alegria aos nossos corações, de gratidão a Deus, né? A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil não é a única igreja de Cristo, né? Ela, durante a história e todas as nações, um povo que crê no Evangelho, um povo que confia em Deus na sua graça, que o tem buscado na sua palavra, e um povo cuja história é um testemunho dessa graça e misericórdia de Deus. De um Deus que tem olhado para a gente com bondade e misericórdia, tem perdoado os nossos pecados e tem nos chamado a cada dia a celebrá-lo com alegria, a servi-lo com júbilo no coração e ter essa disposição sempre de gratidão e louvor a Deus. Por isso eu quero convidar você a continuar adorando a Deus e agora através de alguns cânticos de louvor. Senhor, obrigado por essa manhã tão bonita que o Senhor nos dá, por esse dia em que estamos aqui reunidos para te adorar. Obrigado porque o motivo da celebração é o Senhor que nos criou, o Senhor que nos sustenta e o Senhor para quem todas as coisas vão voltar. Está chegando o dia em que o Senhor será tudo em todos. Por isso, Senhor, nos abençoa para que a gente possa a cada momento crescer na tua presença, crescer na comunhão com o Senhor, que a tua graça inunde a nossa vida e que o Senhor faça novas todas as coisas. A ti o nosso louvor é gratidão, porque o Senhor é bom e o Senhor tem agido durante toda a nossa história e o Senhor continua agindo hoje. Visita com a tua presença, visita com a tua graça, visita com o teu arrependimento para a vida, visita com lábios que louvam o teu nome e nos abençoa para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos com alegria louvar a Deus. Bom dia, irmãos. Novamente é um prazer estar reunidos com os irmãos para poder continuar louvando e adorando nosso Deus. E como o pastor comentou, ontem a gente terminou a semana de oração pelo aniversário de 117 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. E que a gente possa continuar nesse espírito de gratidão, de amor e louvor ao nosso Deus juntos. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
muito obrigada, Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos, Senhor Deus. Gostaria de te agradecer novamente, Senhor Deus, por 117 anos da nossa igreja, Senhor Deus. Pai, como o pastor Lincoln falou ontem, Deus, que possamos cada vez mais, Deus, buscarmos ser uma igreja, Deus, que acolhe, uma igreja que caminha junto, que verdadeiramente possamos atrair e acolher, Senhor Deus, dentro do nosso corpo, Deus, como irmãos, ajudando uns aos outros, em nome de Jesus, Deus. Amém. Love.
santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Oh Deus, novamente muito obrigada, Senhor Deus. Obrigada pelo dia de vida, Senhor Deus. Obrigada, Deus, pelo pão que alimenta, Senhor Deus. Obrigada pelo teu cuidado, a tua provisão nas nossas vidas, Senhor Deus. Ó Pai, nesse momento, ó Pai, que o Senhor esteja nos preparando, ó Pai, para ouvir a tua palavra. Abre nossos corações, abre nosso entendimento, ó Deus, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar para nós hoje, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, alegria estarmos reunidos para adorar a Deus juntos nessa hora. A gente vai fazer a leitura da palavra de Deus. Enquanto a gente vai abrindo a nossa Bíblia, livro de 1 Samuel, capítulo de número 7. Nossa meditação hoje vai ser sobre celebração, sobre comemoração. É uma atitude espiritual ou bíblica comemorar? É uma atitude espiritual ou bíblica celebrar, tá? A gente vai estar refletindo sobre isso hoje. Estamos aí numa semana festiva, né, de aniversário da igreja também, mas esse texto ele traz lições muito importantes para toda a nossa vida, né? Tem gente que tem uma atitude sempre suspeita em relação à festa e à celebração, o que é muito estranho se você é cristão, porque faz parte da natureza cristã a celebração e a festa, não a bagunça, né? Tem coisa que não é festa, tem coisa que é bagunça, tem coisa que não faz sentido, tem coisa que é confusão, entendeu? É aborrecer as pessoas, mas a festa, a alegria, o ajuntamento, o comer e o beber juntos, a celebração é um aspecto muito importante da vida. E a gente gostaria de estar refletindo sobre os textos que tratam sobre esse assunto. 1 Samuel, capítulo de número 7, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: Então os homens de Kiriate Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia, a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de seu meio os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Samuel disse mais: Congreguem todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia, o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel.
Senhor, obrigado pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor a abençoe, ilumine na nossa mente, no nosso coração, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Você deseja ter uma vida com alegria, uma vida de celebração, uma vida que tem sentido, tem propósito? Às vezes está tudo tão triste, né, irmãos e irmãs? Às vezes o coração está tão abatido. Onde é que a gente vai encontrar alegria? Onde é que a gente vai encontrar força para superar as dificuldades? Onde é que a gente vai encontrar esperança para atravessar tantos dias difíceis que se vêm sobre a gente? Esse texto, ele trata desses assuntos. O texto começa falando da arca, da aliança, ou a arca do Senhor. O que é essa arca? No livro de Samuel, por causa da rebeldia e do pecado do povo, o povo saiu com a arca representava ali a aliança com Deus. Ela fora ordenada no livro da lei de Moisés. A arca representava 3 P's: a presença de Deus, o poder de Deus e a presença de Deus. É por isso que quando Israel saía com a arca, geralmente Israel vencia as batalhas. Por quê? Por causa da presença de Deus, por causa do poder de Deus. E por causa do perdão de Deus que ele manifesta na vida do seu povo. Esse é o sentido da arca no Antigo Testamento. Só que numa dessas batalhas, Israel foi derrotado e os filisteus levaram a arca embora. Mas, porque ela expressava a presença de Deus, onde ela chegava, como ela estava sendo, Deus ordena a maneira adequada de lidar com a presença dele. Então, quando os filisteus agiam de maneira inadequada com a arca, eles tiveram muita dor de cabeça. Colocaram a arca no templo do deus Dagom e a estátua de Dagom amanheceu prostrada diante da arca, porque nenhum Deus é verdadeiro a não ser o Criador do céu e da terra. Os deuses das nações são ídolos. Dagom se prostrou diante da arca. Ali, Deus está ensinando que não há divindade que permaneça de pé na sua presença. Os filisteus foram tomados por muitos problemas por causa da santidade de Deus. A santidade de Deus é fogo consumidor. Não dá para entrar na presença de Deus sem o perdão e a graça de Deus. A gente só pode permanecer de pé na presença de Deus por causa da graça. Eu gosto muito de uma história, uma lenda judaica, mas é uma parábola muito bonita. Alexandre o Grande estava com alguns judeus diante de si e ele perguntou para um ancião judeu: de vez em quando eu apareço nos meus domínios para reivindicar a glória dos meus reinos. Se o teu Deus é o Deus criador de todas as coisas, por que ele não aparece de vez em quando para ser glorificado? E o ancião abaixou a cabeça e foi embora. No outro dia o ancião voltou e ele disse o seguinte: rei, quero te mostrar a glória de Deus. E o ancião levou o Alexandre o Grande para fora e disse o seguinte: era por volta do meio-dia, e ele disse: olhe e contemple o sol por 2 horas. E o Alexandre, que era um homem inteligente e instruído, disse o seguinte: você é tolo? Se eu ficar olhando para o sol durante 2 horas, eu vou ficar cego. E o ancião disse o seguinte: se o senhor não consegue contemplar a glória do sol, que é uma das suas pequenas criaturas, como o Senhor quer permanecer de pé e contemplar o Todo-Poderoso? Eu gosto muito dessa história. Essa história revela que contemplar a luz do sol sem proteção, a gente não é capaz de entrar na presença de Deus e permanecer bem, se não for o perdão e a graça que Ele tem sobre nós. Onde a arca passava tinha problema. E o problema não era a arca ou a presença de Deus. O problema eram as pessoas que não amavam a Deus, não criam em Deus, não entravam na sua presença pela sua graça. Até que os filisteus cansaram de dor de cabeça por causa da arca, não sabiam lidar com aquilo e pegaram 2 vacas que tinham bezerro, que nunca tinham sido montadas, colocaram canga sobre elas, colocaram a arca em cima da carroça. Por quê? Para eles saberem mesmo se tudo aquilo que estava acontecendo era por causa de Deus. E aquelas vacas, ao invés de seguirem o instinto e cuidarem de seus bezerros, e elas que nunca tinham sido montadas, elas vão diretamente para o território de Israel. E ali Deus leva a sua arca de volta para o território de Israel. E é onde começa o nosso texto. Vai para Kiriat Jearim, que era uma cidade dos levitas, né? E ali os levitas cuidam da arca. Agora, olha o verso 2.
Desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Aqui acontece algo muito curioso. A arca representava a presença, o perdão e o poder de Deus. Mas o povo ficou 20 anos longe da arca. 20 anos longe da presença, do perdão e do poder. Mas um dia eles acordaram. Um dia eles clamaram a Deus. Um dia eles perceberam: a vida não é a mesma sem a presença de Deus. A vida não é a mesma sem o poder de Deus se manifestando sobre nós, sem o seu perdão se manifestando na nossa vida. O povo era um povo duro de coração. Mas depois de 20 anos, eles caíram em si. Tem gente que é assim. Passa longos períodos da vida alienado de Deus, não quer saber de Deus, acha que Deus é algum detalhe chato na agenda, mas um dia a pessoa percebe que aquela vida que ela está vivendo, ela não faz sentido sem a presença de Deus. Não faz sentido sem a graça de Deus. Não faz sentido sem o poder de Deus se manifestando na nossa vida. E o povo clama a Deus. E aqui começa a renovação do povo. Nos versos de 1 a 4, ele vai dar para a gente aí da dinâmica da nossa vida. Primeiro, a gente precisa entender isso. A gente precisa de Deus. E o povo começa clamando. Verso 3. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Depois que o povo ora a Deus, clamando pela arca, ou seja, pela sua presença, pelo seu perdão, pelo seu poder se manifestando na sua vida, o povo ouve a palavra de Deus. Samuel, que era um juiz de Israel, que era um homem levantado por Deus para conduzir o povo a uma vida na presença de Deus, Samuel vai e anuncia a palavra de Deus. Se você quer ter uma vida de alegria, uma vida com esperança, uma vida que vale a pena ser vivida, você precisa entender que você precisa orar, você precisa ansiar pela presença de Deus. Você precisa entender que você precisa de Deus. Meu querido, minha querida, Deus não precisa de mim. Sem mim, Ele é Deus. Ele me ama, mas Ele não precisa de mim. Ele me chama, mas sem mim, Ele é Deus. Mas eu não sou nada sem Ele. Então nós precisamos orar e clamar a Deus. E se você não tem sede de Deus, ore para que você tenha sede. Ore e clame: Deus, tem misericórdia de mim para que eu tenha sede de Ti. E o povo clama, e o povo para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus anunciada por Samuel. Samuel diz: é verdade que vocês querem a Deus? Então se arrependam, então deixem de lado os ídolos, parem de colocar no centro da vida de vocês esses ídolos. Tudo que você coloca no centro da sua vida e não é Deus, vai te conduzir à frustração, à tristeza e à amargura de coração. O buraco no teu coração é tão grande que só Deus é capaz de preencher. Então deixa os ídolos de lado, tá? E ama ao Senhor de todo o seu coração. Sirva a Deus com alegria. Anseie pela sua presença. Verso 3, o Samuel ainda diz: Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Verso 4. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Isso a Bíblia chama de conversão. Conversão é você estar andando por um lado, perceber que o caminho está errado e começar a andar por outro. O povo estava servindo a outros deuses, a ídolos. E Deus está dizendo o seguinte: voltem-se para mim. E sabe o que o povo fez? Obedeceu. Não confunda arrependimento com remorso, tá? O povo poderia ter ouvido a palavra do Samuel e pensado assim: puxa vida, é verdade, né? A gente precisa abandonar os ídolos e continuar com os ídolos. Ele poderia ter sentido aquela tristeza de saber que está fazendo a coisa errada, mas continuar fazendo a coisa errada. Mas não foi isso que o povo fez aqui. O povo não apenas sentiu remorso, não apenas sentiu a tristeza de ter feito alguma coisa errada, ouviu a palavra de Deus e atendeu. Quer uma vida alegre?
Quer uma vida de celebração? Quer uma vida que vale a pena ser vivida? Não dá para viver assim sem orar, sem ansiar pela presença, pelo poder e pelo perdão de Deus. Não dá para viver uma vida que vale a pena sem meditar, sem ouvir a palavra de Deus. Não dá para viver uma vida que vale a pena sem dar ouvido, sem obedecer, sem colocar em prática a boa palavra de Deus. Deus não é um humorista, Ele não é ator, Ele não está encenando uma peça para a sua diversão. Aquilo que Ele diz é palavra que deve ser ouvida, deve ser colocado em prática para a glória dele. Isso é caminho de uma vida de celebração. Mas não termina aqui. Verso de número 5. Samuel disse mais: congreguem todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Olha que maravilha. O povo, quando orou a Deus, ouviu a palavra de Deus e começou a obedecer, o que Deus faz? Deus chama Samuel para congregar o povo. Hebreus 10, 25 diz o seguinte: e não deixem de se congregar, como é costume de alguns. Antes admoestai-vos, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Congregar é viver em comunidade, é viver como povo de Deus. Na nossa cultura ocidental individualista, muita gente pensa na relação com Deus em uma relação apenas entre ele e Deus. Mas a Bíblia diz que se você não amar a Deus, se você só ama a Deus a quem você não vê, se você amar o seu irmão a quem você vê. A Bíblia chama que a fé deve ser vivida pessoalmente e coletivamente. A gente precisa de uns dos outros para viver a fé. E Deus manda Samuel congregar o povo. E o povo se ajunta. Nesses dias de distanciamento social, a gente não tem se ajuntado presencialmente. Mas mesmo à distância, como a gente está fazendo agora, é fundamental que o povo esteja congregado, num só coração, louvando a Deus com alegria, orando a Deus, buscando a palavra de Deus. E quando Samuel convoca o povo para se congregar, quando Deus chama o seu povo através do profeta para que se reúnam, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. E o povo se congregou. E quando o povo se congrega, acontece algo maravilhoso. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel jogou os filhos de Israel em Mispa. Olha o que acontece quando o povo está congregado num coração e num propósito da presença de Deus. Quando o povo se reuniu, ali houve expressão de adoração. Quando o texto diz, tiraram água e derramaram diante do Senhor, isso é oferta de libação. O que é oferta de libação? Na Bíblia, é uma oferta de líquido. Você derrama um líquido, é algo precioso. Por que eles derramaram água? Para você é fácil, né? Você está aí na tua casa, no teu apartamento, tem água encanada, olha que maravilha. Mas na época do Antigo Testamento, muitas regiões eram secas. E você, para conseguir água, você tinha que cavar poço, tinha que buscar água no poço. E tinha que levar a água para o local do culto. Dá um trabalho danado esse negócio. A água era um bem precioso. Então a libação, né? Tem um negócio parecido com a nossa cultura, né? O pessoal vai beber e fala assim, derrama um pouquinho para o santo, né? Essa expressão de derramar o líquido, tá? É devida, do ponto de vista da Bíblia, a Deus como expressão de adoração. Então, libação é isso. É um líquido precioso que você derrama na vida, na presença de Deus. O apóstolo Paulo diz que a vida dele estava sendo entregue como oferta de libação a serviço do Evangelho. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: a minha vida está sendo uma expressão de adoração a Deus. Minha vida é uma oferta a Deus. Minha vida é preciosa e eu estou consagrando completamente a Deus. Estou me entregando a Deus. O povo louva, o povo adora a Deus. E o povo faz mais. Tiraram água e derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia. Jejuaram, buscaram a Deus com oração e com jejum. O que é jejum, irmãos e irmãs? Jejum é uma expressão de confiança em Deus. Comer algo importante para a gente. No jejum a gente diz o seguinte: Senhor, o Senhor é mais importante para mim
mesmo que a comida. Você dispõe a Deus, você entrega a Deus aquele momento em que você podia estar se alegrando com o alimento e você se consagra a Deus e busca a presença de Deus. E o povo fez mais. O povo diz: pecamos contra o Senhor. Gente que anda na presença de Deus tem uma atitude constante de arrependimento, porque Deus é bom e é santo. Enquanto mais você se achega perto de Deus, Deus é luz, mais você enxerga o que está errado em você. Tem coisa que está errada na tua vida que você nem enxergou ainda. Mas à medida que você se achega a Deus, Deus é luz. E você começa a enxergar coisa que você nem achava que era pecado. Tem pecado que você começa e você nem sabe. Como é que alguém pode permanecer de pé na presença de Deus? É somente pela graça. Somente pela graça. O povo se achega diante de Deus, o povo adora a Deus, entrega uma oferta de libação a Deus, o povo jejua a Deus e o povo confessa o seu pecado a Deus. Isso é caminho para uma vida de celebração e de alegria. Isso é caminho para uma vida de vitória na presença de Deus. Que é uma vida feliz, com esperança, alegre, tá? Aprenda a andar na presença de Deus do jeito que Ele determina e não do jeito que você bem entende, tá? Não é fazer a vontade do teu coração, é fazer a vontade do coração dele, é ouvir a palavra dele e ouvir o que ele tem para falar para a gente. Verso de número 6 termina dizendo: e Samuel jogou os filhos de Israel em Mispa, ou seja, o Samuel, como um juiz, ele anuncia e orienta o povo na palavra de Deus. Dá ouvido à palavra de Deus. Tem gente que acha que, por exemplo, não precisa ouvir os irmãos, não precisa ouvir sermão, só precisa ouvir a Bíblia, né? Toma cuidado com esse negócio. Quando você ouve um sermão como esse que a gente está fazendo agora, o sermão deve ser avaliado pela palavra de Deus, mas não significa que você não deve ouvir o sermão, tá? Você deve fazer como os crentes lá de Beré. Eles ouviram o que o Paulo estava fazendo e julgavam a mensagem de acordo com a Escritura, tá? Então, ouça o que as pessoas que são enviadas por Deus na tua vida têm para te dizer, mas não ouça cegamente. Ouça a luz da Escritura. Quando alguém que se diz de Deus está anunciando uma palavra para você, tá? Hoje em dia está cheio de charlatão por aí. Tem gente, inclusive, né, querendo enganar o povo, querendo... esses dias aí tinha gente aí vendendo pílula abençoada aí para curar Covid. Pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor de Deus, né? É um povo que não tem noção, não conhece a Escritura, não tem temor de Deus. Não faça da palavra de Deus mercadoria. Coisas de Deus não são vendidas. De graça recebei, de graça dai. Nós nos ofertamos livremente a Deus e Deus oferta a sua graça para a gente. Verso 7. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governadores... Quando os filhos de Israel viram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Presta muita atenção que isso aqui é importante, tá? Quando você orar a Deus, clamar pela presença dEle, quando você ouvir a palavra de Deus, quando você começar a obedecer a palavra de Deus, quando você começar uma prática de adoração a Deus, se entregando a Deus o que você é e o teu melhor, quando você confessar seus pecados a Deus e você ser orientado na palavra de Deus, algumas dificuldades vão se levantar. E os teus inimigos vão se levantar. Então é muito importante que você entenda isso, tá? Tudo que vale a pena na vida exige sacrifício. E com Deus não é diferente. Quando você for buscar a Deus a sua presença, vai ter situação difícil se levantando. Israel foi adorar a Deus, celebrar a Deus, adorar a Deus. E o que acontece? Os filisteus continuam se levantando, irmãos. Tá? Os filisteus continuam se levantando na nossa vida. Se levanta para fazer a coisa certa, que você vai encontrar oposição. Se levanta para fazer a coisa errada e vai ter um monte de gente dando tapinha nas suas costas e te dando apoio. Agora, se levanta para fazer o que é bom e fazer a coisa certa. Se levanta para amar a Deus, para servir a Deus e para adorar a Deus, que você vai ver que as dificuldades vão se levantar. E o povo, o texto diz que o povo teve medo dos filisteus. Por quê? Porque os filisteus eram mais fortes, mais poderosos que Israel. Então, esse é um negócio prudente. Já se envolveu com briga na escola, né?
Eu não fui muito bom nesse negócio de escola, mas o que acontecia? Quando alguém ia brigar comigo, eu já falei, ih, rapaz, lascou, entendeu? Porque eu não era de briga. Então, quando eu encontrei, eu falei assim, rapaz, eu preciso de ajuda. E sabe o que Israel faz? Israel procura ajuda no lugar certo, presta muita atenção. Eles não foram procurar os ídolos. Eles não foram procurar no lugar errado. Tem gente que começa a passar dificuldade na vida e procura resposta no lugar errado. Israel foi até Samuel e falou assim, interceda por nós. Intercessão é um ministério sacerdotal no Novo Testamento. Tá? Agora, antes que eu esqueça, no contexto da Nova Aliança, todos nós somos sacerdotes. Tá? Quando eu preencho meu imposto de renda, eu coloco lá sacerdote ou membro de instituição religiosa. Tá? Mas do ponto de vista do Novo Testamento, Jesus é o nosso sumo sacerdote. E todo o povo de Deus é um povo sacerdotal, que tem a tarefa de anunciar a palavra de Deus, o reino de Deus, ser testemunha da cura, da bênção de Deus, do sinal de Deus nesses dias. Tá? Mas o povo procura o sacerdote, procura o Samuel. E o texto diz, o povo disse, não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Verso 9. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Quando inimigos maiores se levantarem, lembra de pedir a intercessão do sacerdote. E aqui eu queria te lembrar o seguinte, no contexto da Nova Aliança, nós temos um sumo sacerdote que é Jesus Cristo. E esse sumo sacerdote está sentado à direita do Pai intercedendo por nós. Jesus é muito maior que Samuel. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele está sentado à direita do Pai. E Romanos capítulo 8 nos ensina que há dois que intercedem por nós junto ao Pai, o Filho e o Espírito. Romanos 8 ensina que o Filho e o Espírito estão diante do Pai intercedendo por nós. Você não precisa de intercessor maior que isso. E não há intercessor maior que esse, tá certo? E eles intercedem por nós junto ao Pai. O Samuel sacrifica um cordeiro em holocausto. Tá? Você já conhece a família do carneiro, né? O carneiro é casado com a ovelha e o filho chama cordeiro. Cordeiro é o filhote do carneiro. Tá? A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O holocausto é um sacrifício, entre outros motivos, para a expiação de pecado. O povo que pediu a Deus perdão foi atendido por Deus. O sacrifício pelo pecado é feito. O povo é restaurado na graça de Deus. E ali, quando o povo se levanta para lutar contra os seus inimigos, o povo se levanta perdoado, porque o sangue do cordeiro foi derramado. E hoje, irmãos, foi derramado por nós um cordeiro, o sangue de um cordeiro muito superior àquele que o Samuel sacrificou. Porque aquele cordeiro, na verdade, o sangue dele não tinha poder para perdoar pecados. Aquele cordeiro, aquele sacrifício daquele cordeiro, apontava para o Cordeiro de Deus, imolado desde a fundação do mundo, apontava para Jesus Cristo. E hoje a gente precisa entender que para ter uma vida na presença de Deus, cheia de alegria, cheia de esperança e cheia de paz, você precisa entender que o Cordeiro foi sacrificado, e a nossa vitória está na graça de Deus que se manifesta no Cordeiro que foi morto pelos séculos dos séculos, naquele que ao terceiro dia ressuscitou, e agora está sentado à direita do Pai intercedendo por nós. E por causa da intercessão e do sacrifício do Cordeiro, o povo teve vitória. E você precisa entender isso. A vitória na tua vida não vem porque você seja bom. Presta muita atenção. Você é uma pessoa habilidosa? Então entenda que você não é habilidoso porque você quis. Você é habilidoso porque Deus te deu habilidade. Você precisa desenvolver a habilidade, isso é responsabilidade tua. Mas tem gente que nasce com dons e talentos. Isso é dom de Deus. Então não fica se achando não. Porque foi graça de Deus. Tá? Se é uma pessoa inteligente, louva a Deus.
Porque Ele é o Deus de toda inteligência. Se Ele deu inteligência é porque é graça dEle. Você é capaz de fazer alguma coisa? Glorifica a Deus. Tudo que nós somos e temos é dom da graça de Deus. Então glorifica a Deus. Ele derrama de dons sobre a nossa vida. Porque a vitória é dEle. É Ele quem realiza. E mesmo com todos os nossos dons e talentos, há momentos na nossa vida em que os nossos dons e talentos não resolvem. E a gente precisa entender que quem vence a batalha é Deus. E Deus já venceu a batalha. O Cordeiro já foi morto na cruz. Ele venceu todos os nossos inimigos na ressurreição. Ele subiu ao céu e está sentado à direita do Pai, onde ele já reina sobre todas as coisas. Ainda tem gente rebelde contra o reino, mas o reino já foi inaugurado, ele já começou e ele está chegando na sua plenitude. E quando Jesus voltar, ele vai acabar com essa rebeldia, essa bagunça de tanta gente que ainda se volta contra Deus e a sua palavra. Essa bagunça vai terminar em breve. O mal vai ser destruído. O mal já foi derrotado na cruz na ressurreição, mas vai ser destruído em breve. Porque o Cordeiro que foi morto, ressuscitou, está sentado à direita do Pai e intercede por nós. A vitória está nele. Nele está a nossa vitória. Enquanto Israel foi batalhar, quem trovejou foi Deus. Quem colocou o coração dos filisteus que se levantaram contra o povo de Deus para massacrar e para oprimir, quem protegeu o seu povo foi Deus. E foi Deus que deu vitória a Israel. E você precisa entender isso. Que a vitória está nele. A esperança está nele. Aquele medo que eles tinham dos filisteus foi vencido por causa da presença e da manifestação da presença, do poder e do perdão de Deus na vida do seu povo. E olha o que vai acontecer na sequência. Verso 12. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. O que o Samuel faz depois dessa vitória? Ele faz um negócio muito curioso e tem a ver com esses dias que a gente está vivendo agora, tá? Ele levanta uma pedra. Ele levanta um memorial. Sabe o que significa comemorar? É trazer a memória, tá? Agora. Comemorar é trazer de volta a memória. Então, por exemplo, tem gente que tem umas atitudes estranhas, né? Não gosta de celebrar Páscoa, Natal. Pode ser que você tenha tido alguma memória triste no Natal. Por exemplo, tem gente que teve gente querida que morreu na época do Natal e aí começa a criar um sentimento em relação ao Natal. Mas você precisa entender o seguinte: Samuel levanta uma pedra e diz Ebenezer. Sabe o que é Ebenezer? Ebenezer não significa até aqui nos ajudou o Senhor. Tem um monte de gente que acha que Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. Não é. Ebenezer significa rocha da salvação. Ué, mas o que rocha tem a ver com essa história que a gente acabou de ler? A rocha da salvação é Deus. E Samuel levanta aquela pedra ali para que toda vez que alguém passasse por ali, lembrasse daquela história, rememorasse, celebrasse, comemorasse de novo, trouxesse à memória aquilo que Deus fez. E se você quer ter uma vida de celebração, de alegria e de vitória, você não pode esquecer aquilo que Deus já fez na tua vida. Você não pode esquecer tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida. E quando você lembrar, aquilo deve voltar à tua memória e deve se tornar celebração. E se torna celebração, irmãos, quando a gente louva aquele que realizou todas essas coisas. Israel não venceu aquela batalha porque ele era bom. Ele venceu aquela batalha porque Deus é bom. Porque Deus é a vitória do seu povo. E aquela rocha lembra não a habilidade do povo na guerra. Aquela rocha lembra que quem venceu aquela batalha foi o Senhor. Entenda isso. Que a vitória na tua vida é graça. Que as manifestações de bondade e fidelidade de Deus são graça. E a gente precisa ter um coração aberto para celebrar, para comemorar. Então tem que comemorar Natal sim, tá? Se você teve alguma experiência traumática no Natal, que teu coração e a tua mente sejam curados para aquilo que o Natal aponta, para a vinda do Filho de Deus que veio para trazer o reinado dele sobre a nossa vida, para trazer perdão e graça na nossa vida, para nos resgatar de uma vida vazia e sem sentido, sem alegria, sem propósito, para uma nova vida com alegria, com esperança e com paz.
É por isso que a gente celebra Páscoa, é por isso que a gente celebra Natal, é por isso que dominicalmente a gente celebra a Deus e adora juntos, e é por isso que todo dia da nossa vida a gente é chamado para celebrar a presença de Deus com a gente, adorar a Deus em espírito e em verdade, todos os dias da nossa vida. E não só nessa ou naquela ocasião. Nessa ou naquela ocasião, a gente também faz memória. A gente levanta pedras, ou seja, a gente estabelece memoriais. Existem coisas que trazem memórias para a gente, né? Existem locais, existem cores, existem coisas, né, que trazem memórias para a gente. Isso é rememorar, é estabelecer memoriais. Então a Bíblia traz isso como elemento importante. Então, por exemplo, quando as famílias elas vão celebrar o Natal, né? A Bíblia fala de pinheiro? Não, né? Mas quando a pessoa monta ali a árvore de Natal, né, e coloca a luzinha, a pessoa precisa lembrar que o sentido do Natal não é a árvore com a luzinha, é que a luz do mundo vem ao nosso encontro. Aprenda a ressignificar as coisas à luz do Evangelho. Entendeu? E para de ficar brigando com os outros por bobagem, entendeu? Tem de ficar brigando porque alguém fez árvore de Natal. Para de besteira. Ressignifica, celebra, comemora, tá? Tem gente que acha que festa é do capeta, pelo amor de Deus. Então você não vai para o reino de Deus consumado, porque o reino de Deus é uma festa que tem dia para começar e não tem dia para terminar. E aliás, irmãos e irmãs, deixa eu dar a dica para você, vai ter vinho lá, tá? Então, pastor, então por que quando a gente celebra assim, a gente celebra com suco? Porque por causa do pecado, tem gente que tem problema com a coisa boa, que é vinho. A Bíblia não diz que o vinho é ruim. Se o vinho fosse ruim, o primeiro milagre de Jesus não tinha sido transformar água em vinho numa festa de casamento. Tá? O vinho é bom. O problema não é o vinho. O problema é que o pecado desperta em nós apetites e paixões descontrolados. E às vezes, muita gente não tem controle sobre a bebida. Mas o problema não é a bebida. O problema é o descontrole, tá certo? E, aliás, presta muita atenção, tá? Você tem problema com bebida, não bebe, tá? Eu não estou dizendo para você beber, não. Muito pelo contrário, tá? Segura a tua onda, tá? Não faça de uma coisa ou uma ocasião feliz uma tragédia. A gente precisa, meus irmãos e minhas irmãs, aprender a viver uma vida de celebração, a comemorar, a trazer a memória, a levantar monumentos, a levantar memoriais que trazem esperança. E nenhum memorial traz tanta esperança quanto a cruz de Jesus Cristo. A cruz é o grande memorial. Quando eu vejo alguma cruz, tá? Às vezes eu estou até vendo um negócio, o pessoal não fez. Tem umas janelas que tem forma de cruz, às vezes. Tudo que eu vejo em forma de cruz, para mim é um memorial. Porque o objeto não é mágico. A cruz não é um objeto mágico. A cruz é um memorial. Quando você olhar para uma cruz, você precisa lembrar que Deus te ama. Ele morreu na cruz pelos seus pecados. E Ele ressuscitou para a sua salvação. Isso é memorial. Então que Deus te abençoe para que na tua vida você tenha bons memoriais. Celebra. E celebra direito. Celebrar é demonstrar gratidão a Deus. Então quando você fizer aniversário, celebra. Aliás, Marcelo Cardoso, Deus te abençoe, irmão. É duro, né? Fazer aniversário junto com a IPI do Brasil, o pessoal não lembra. Nos perdoe aí, Deus te abençoe, feliz aniversário. Ontem foi aniversário da Ademir também. Se alguém está fazendo aniversário hoje, vocês me perdoem que eu sou péssimo nesse negócio de data. O Facebook vive salvando minha vida, dando os lembretes lá. Mas o negócio é o seguinte, celebra teu aniversário, tá? Celebra teu aniversário de casamento. Celebra o aniversário dos teus filhos. Celebra o aniversário dos seus amigos. Eu sou ruim para data, eu só lembro aquelas datas de aniversário realmente significativas. Do ponto de vista da família imediata, ou um outro amigo que eu consigo lembrar a data, tá? Eu sou muito bom negócio. Mas o importante não é se você lembrar a data de cor. O importante é celebrar. É ser grato a Deus. É dizer, Deus, obrigado porque o Senhor está me dando mais um ano de vida em que a tua graça é presente, em que o Senhor me ama, em que o Senhor me perdoa, em que o Senhor tem preparado o melhor para mim, e o Senhor que tem agido com graça e misericórdia na minha vida vai dar a última palavra, e a tua palavra é renovação, é restauração de todas as coisas, é ressurreição. Vamos olhar para a história da nossa igreja local e celebrar. Esse ano completamos 90 anos de igreja local.
Estamos completando 117 anos de aniversário da igreja no Brasil e tem tantos outros motivos para celebrar. Então vamos louvar a Deus e vamos viver uma vida de celebração. Adorar a Deus em toda e qualquer situação, espírito em verdade. Mas o caminho é esse. Anseia pela presença de Deus. Ouça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Adore a Deus. Entregue a Deus a tua vida, aquilo que é precioso para você. Louva a Deus e busca a Deus numa atitude de arrependimento. Confessa os seus pecados. Creia no sacrifício único e suficiente que o Cordeiro já realizou e que ele está agora sentado à direita do Pai intercedendo por ti. Porque é ali que está a nossa vitória. Que Deus te abençoe e que a graça de Deus encha a tua vida e teu coração. Que a graça de Deus transforme a tua vida numa festa, numa celebração. Dias maus vêm, irmãos. Israel passou por um momento de perrengue aqui, um momento difícil, tá? Mas o Senhor foi a sua vitória. Que seja assim na tua vida. Os momentos difíceis virão. As crises virão. Os inimigos vão se levantar. Mas quando andamos na presença, no poder e no perdão de Deus, a vitória já foi alcançada por Jesus Cristo. E a vitória ela virá através de uma vida de alegria, de esperança e de paz para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Queria orar por você. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia que o Senhor nos dá. Queremos te agradecer pela tua palavra. Tua palavra que nos chama a uma vida de celebração, uma vida de comemoração, uma vida de trazer à memória o que nos traz esperança, de trazer à memória a tua graça, os teus feitos, a tua presença, o teu perdão e o teu poder que o Senhor continua manifestando na nossa vida. Por isso, Senhor, nos abençoa para que possamos trilhar o caminho que a tua palavra nos orienta para uma vida de vitória na tua presença. Uma vida em que a gente anseia a tua presença, clama pela tua presença. Uma vida em que a gente se entrega ao Senhor, se consagra a ti, confessa os pecados e confia única e exclusivamente na tua graça, na intercessão e no sacrifício único e suficiente que o Senhor realizou e tem realizado por nós. Obrigado, Jesus, porque a nossa vitória é o Evangelho. A nossa vitória é o Senhor e a tua obra maravilhosa. Obrigado, Deus, porque o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. E se alguém, neste momento, um coração pesado, triste, angustiado, Senhor, abençoa. Abençoa trazendo o teu renovo, o teu refrigério. Abençoa renovando a alegria e a paz. Abençoa, Senhor, tirando a tristeza e a angústia do coração e renovando a tua bênção, a tua alegria, para que em espírito e em verdade possamos viver uma vida de celebração, porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor nos ama, porque já somos amados e aprovados pelo Senhor pela tua graça, porque o Senhor derrama sobre nós a vida eterna no poder do teu Espírito Santo, e porque em breve todo o mal do mundo que já foi derrotado pela tua cruz e ressurreição serão destruídos na tua vinda. E o Senhor vem em breve, e até aquele dia chegar, Senhor, nos abençoa, porque a gente sabe que os filisteus vão se levantar, os inimigos vão se levantar, mas a vitória já foi alcançada pelo Senhor. E a nossa vitória é andar na tua presença, é andar no teu perdão, é andar no teu poder, para a tua glória. Converte os nossos corações a cada dia a ti e renova a nossa alegria, nosso coração na tua alegria, na tua bênção e na tua paz, para que em tudo o teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, tá? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua semana e Deus abençoe a sua vida, para que você possa viver essa celebração. E a celebração, essa vida de comemoração e celebração, a gente não vive por causa das circunstâncias. A gente vive por causa da presença, do poder e do perdão de Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida, tá? A gente vai estar encerrando esse culto agora. Mas eu sempre gosto de lembrar que esse é o momento em que a gente encerra o culto público, mas não encerra o culto na vida. Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A adoração continua na vida, porque como sacerdotes da nova aliança, Deus nos chama para a gente adorar, interceder e anunciar a boa notícia do seu reino
para a glória dele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar e receber a bênção. Senhor, e nessa hora, o Senhor nos espalha por toda a terra, para que possamos celebrar a tua salvação e a tua vitória, para que a nossa vida seja um memorial da tua graça, para que as pessoas possam olhar para a gente e perceber pessoas que, apesar de imperfeitas e sujeitas a falhas e pecados, são pessoas cuja graça do Senhor tem coberto as imperfeições, tem trazido perdão dos pecados, tem trazido santificação, tem renovado a vida e tem nos chamado a uma viva esperança em Cristo Jesus. Nos abençoa, Senhor, para que sejamos homens e mulheres que sejam esse memorial, essa pedra de salvação, esse testemunho da salvação que é o Senhor, porque o Senhor é bom. E nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E o Senhor vai continuar a nos ajudar, porque o Senhor prometeu que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o reino de Deus plenamente consumado, até a tua vontade feita completamente no céu e na terra. Por isso, Senhor, até aquele dia chegar, que a nossa vida possa ser esse memorial de esperança, que a nossa vida possa ser esse memorial do teu reino, do teu evangelho, da tua salvação, da tua alegria, da tua bênção, da tua paz, que o Senhor derrama sobre nós. A ti a nossa gratidão, nosso louvor pela tua bênção, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua fidelidade, em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, a alegria e o poder que é no Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um dos irmãos e das irmãs, de geração em geração, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Que a nossa vida seja uma celebração, uma comemoração contínua do amor, da bondade e da fidelidade de Deus. Que seja sobre ti a presença, o perdão e o poder de Deus em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.